Sob o sol de Verona. Nunca imaginei que uma cidade pudesse sussurrar tanto. Verona me recebeu como um segredo antigo, guardado entre ruas estreitas e paredes que respiravam histórias de amor há séculos. Cada pedra parecia pulsar com os ecos de paixões e desilusões. E eu, com meu coração ainda com esperanças, sentia-me ao mesmo tempo parte e visitante dessa narrativa eterna. Meu primeiro passeio foi até a casa de Julieta. A varanda me pareceu menor do que eu imaginara nas fotos, mas o simbolismo era esmagador. Ali, amantes haviam confiado seus desejos às paredes, e desconhecidos haviam escorregado cartas entre as frestas, como se o mundo estivesse curioso para ouvir confidências alheias. Entre centenas de bilhetes, encontrei um amassado, com a ponta rasgada e palavras quase apagadas pelo tempo. Não era meu, mas algo nele me chamou. A urgência de um sentimento que precisava ser ouvido, a solidão de quem confiava em desconhecidos para aliviar o peso do coração. Senti vontade de responder, de escrever sem assinatura, e então a inspiração veio como um sopro. Cada palavra que deixei na carta parecia me conectar a milhares de amantes silenciosos que vieram antes de mim. Os dias seguintes foram um labirinto de ruas estreitas, cafés escondidos e praças onde músicos tocavam melodias que pareciam ter sido compostas para mim. Verona tinha o ritmo de quem respira devagar, mas sente intensamente. Cada passo que eu dava, cada sombra que passava pelos becos, parecia um convite para mergulhar mais fundo nas histórias que a cidade queria me contar. Descobri uma livraria minúscula, com cheiro de papel antigo e madeira envelhecida, onde livros esquecidos sussurravam segredos. Ali, entre prateleiras altas e poeira dourada, encontrei cartas guardadas por décadas, pequenas confissões de amantes que nunca se encontraram, pedidos de desculpas que jamais foram entregues, promessas de encontros que não se realizaram. Senti uma estranha familiaridade. Tudo aquilo era sobre paixão, perda, esperança. E sobre mim, ainda sem perceber. Em uma tarde quente, decidi caminhar até a Ponte Pietra. O rio refletia o céu cor de cobre, e as pontes antigas projetavam sombras que se entrelaçavam na água, como se também elas tivessem uma história para contar. Sentei-me na beira, observando os barcos deslizarem, e imaginei todos aqueles que, como eu, haviam buscado respostas, consolo ou coragem entre cartas e promessas. O vento trouxe consigo uma sensação de que algo estava prestes a mudar, algo que eu não podia ainda definir. Enquanto caminhava pela cidade antiga ao entardecer, percebi que cada carta que eu tocava, cada bilhete que lia, me conectava a uma pessoa invisível que ainda esperava pelo amor que nunca chegou. Senti um impulso de seguir mais longe, talvez até fora das muralhas de Verona, mas uma parte de mim queria permanecer, perdida nas sombras das ruas, esperando que o destino me surpreendesse. Naquela noite, ao voltar para a pequena pousada em que me hospedava, deixei uma carta endereçada a Julieta, uma confissão silenciosa de sentimentos que nem eu mesmo compreendia por completo. Desci para a praça iluminada por lanternas antigas e fiquei apenas olhando para as fachadas, imaginando histórias que nunca saberei, mas sentindo-me parte delas. Havia algo no ar, algo que dizia que minhas cartas não eram apenas palavras, mas sementes plantadas para florescerem em algum coração distante. O tempo em Verona parecia diferente. Cada amanhecer trazia novas cartas, novas ruas para explorar, novos murmúrios de paixão que nunca envelheciam. Senti que minha história ainda estava começando, que algo ou alguém aguardava minha presença sem que eu soubesse. E assim, entre cartas, ruas e murmúrios, deixei-me envolver por uma sensação doce de que o amor, mesmo quando distante, sempre encontra um caminho. E que minha própria história, talvez, ainda estivesse escrita nas mãos de Verona, esperando para ser descoberta. O vento da manhã seguinte trouxe consigo o perfume de flores, tinta e promessas. Peguei uma carta que não reconhecia, endereçada a mim, com uma caligrafia cuidadosa e firme. Li aquelas palavras, e uma mistura de curiosidade, esperança e ansiedade me percorreu. Algo estava prestes a começar, mas o que exatamente eu ainda não podia saber. Só sabia que Verona guardava mais do que histórias antigas. Ela guardava encontros que ainda não aconteceram. E foi ali, no silêncio das ruas antigas, entre a expectativa e o desconhecido, que senti o pulsar de algo novo. Algo meu. Algo que talvez pudesse mudar tudo. Na manhã seguinte, segui as ruas silenciosas, ainda com a carta nas mãos. Cada passo parecia acelerar o coração, como se Verona, de alguma forma,
tivesse conspirado para me conduzir até algo que eu ainda não entendia completamente. A caligrafia delicada no papel sugeria cuidado, atenção, mas também havia uma urgência sutil, que fazia minha respiração falhar por instantes. Passei novamente pela casa de Julieta, mas desta vez não parei na varanda. Segui em direção a uma pequena praça, onde as sombras das árvores se estendiam sobre bancos antigos e os cafés começavam a despertar. A cidade parecia me guiar, silenciosa e certeira. A cada esquina, o som distante de passos, o aroma de pão fresco e flores, o sussurro do vento entre os prédios. Tudo parecia conspirar para me levar ao lugar certo, no momento certo. No centro da praça, percebi alguém sentado sozinho, lendo um bilhete com atenção quase reverente. O cabelo levemente bagunçado pelo vento, as mãos firmes segurando o papel. Algo no ar mudou. Não precisei de palavras para entender que aquele momento carregava a mesma intensidade que eu sentira desde que chegara. Era como se Verona tivesse tecido cada rua, cada parede, cada carta para nos levar até ali. Ele ergueu os olhos e nossos olhares se encontraram. Nenhuma palavra foi necessária. A tensão, a saudade, o reconhecimento silencioso falaram por nós. Senti que por um instante o tempo desacelerou e toda a cidade, toda Verona, desapareceu ao nosso redor, deixando apenas aquela conexão. Sentei-me ao lado dele e finalmente pude sentir a presença de alguém que conhecia meus sentimentos antes mesmo de eu os compreender totalmente. Cada gesto pequeno, cada respiração compartilhada, dizia mais do que qualquer carta poderia expressar. Um sorriso sutil, quase tímido, surgiu, e percebi que havia espaço para reconstruir algo, com cuidado, sem pressa, mas com sinceridade. O dia passou lentamente. Caminhamos pelas ruas de pedra, sem pressa, como se o mundo existisse apenas para nós naquele instante. Visitamos pequenas livrarias, cafés escondidos, pontes antigas, e em cada lugar deixamos pequenas marcas de nossa história compartilhada. Não palavras escritas, mas olhares, gestos, sorrisos. Verona, testemunha silenciosa, parecia abençoar cada momento. Ao cair da noite, sentamos à beira do rio. O reflexo das luzes nas águas tremeluzia, e finalmente ele quebrou o silêncio, com uma voz baixa, mas firme. Senti falta de tudo, de nós. Sorri sem palavras e ele entendeu. Não havia necessidade de explicações longas. Havia apenas a certeza de que, apesar de tudo, havíamos encontrado novamente o caminho um para o outro. Naquele instante, Verona deixou de ser apenas um cenário. Tornou-se a guardiã de nosso reencontro, a testemunha de que, mesmo depois de cartas, incertezas e distâncias, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer. E assim, de mãos entrelaçadas, caminhamos pelas ruas antigas, sabendo que aquela cidade, com seus murmúrios e histórias, nos havia dado algo mais do que lembranças. Nos havia dado um começo.